Hoje nós vamos continuar nosso curso de Física Básica Universitária. Aí, depois de ter visto grandezas físicas, sistemas de unidades e vetores, nós vamos estudar agora movimento em uma dimensão. Então aqui nós vamos estudar, variações temporais na posição de partículas se movendo em uma linha reta. Linha reta. Então, antes de começar as definições aqui, vamos ver o que essa frase significa, certo? Então, nós vamos estudar variações temporais na posição de partículas se movendo em uma linha reta. Linha reta porque, pelo menos por hora, nós não vamos nos preocupar com vetores com orientações distintas, certo? Nós vamos trabalhar ainda com vetores, mas eles vão ser ou paralelos ou antiparalelos, certo? Então eles não podem ser perpendiculares ou formar um ângulo tetra entre eles. O ângulo entre eles ou é 0 ou é 180, ou são paralelos ou antiparalelos, eles estão em uma linha reta, certo? Então por isso o que significa isso que a gente, por exemplo, soma vetorial vai simplificar bastante aqui nesse estudo. No próximo capítulo, que a gente vai estudar movimento em 2 e 3 dimensões, aí sim a gente vai generalizar mais esse tipo de movimento. Muito bem. Partícula. Partícula aqui, por quê? Porque nós vamos considerar também por hora, certo? No final desses livros de Física Básica, volume 1, ele começa a generalizar. Mas por hora, nós vamos considerar corpos, certo? Nós vamos desprezar volume de corpos. Então, seja qual corpo que a gente esteja, ou objeto que esteja se movendo, nós vamos supor que ele é tão pequeno, que o volume é desprezado. Claro, se ele não tem volume, ele também não tem forma. Então, ele é um ponto, do ponto de vista matemático, ele é um ponto no espaço, certo? Então, por hora, e apesar dos problemas que a gente acaba estudando aqui, considera um carro, considera uma moto, se movendo em linha reta, apesar disso, a gente vai desconsiderar o volume e o formato desses corpos, certo? Então a gente vai considerar, mesmo que eu peça para você imaginar um carro ou uma moto se movendo, a gente vai imaginar que esse carro e essa moto ocupa um ponto no espaço a cada instante de tempo, certo? Então por isso partículas. Quando a gente diz partícula, é porque a gente está desprezando o volume de corpos e objetos, certo? Por isso que a gente diz, considera uma partícula na posição X, por isso. Eu não posso dizer, considera um corpo na posição X, porque um corpo, quando eu digo corpo ou objeto de uma maneira geral, ele tem volume. E um corpo, um objeto que tenha volume, na realidade ele ocupa infinitas posições. Do ponto de vista matemático, ele ocupa infinitas posições. Claro que você pode dizer, esse corpo é esférico e o centro desse corpo esférico ocupa uma posição qualquer, um ponto no espaço. Sim, claro. O centro de uma esfera é também um ponto, certo? Mas eu não posso dizer, não faz sentido dizer, considera um objeto ou um corpo na posição tal. A não ser, bom, se você dissesse, já está implicitamente já está implícito que você está desprezando esse volume, tá certo? Então, futuramente a gente pode generalizar mais, mas por enquanto a gente vai começar com o básico. O que mais tem nessa frase? E, portanto, o que tem mais nessa frase
certo? Posição. Então, vou repetir a frase. Nós vamos estudar variações temporais na posição de partículas se movendo em uma linha reta. Então, de novo, posição diz respeito à posição que a partícula ocupa. E ela ocupa somente uma posição no espaço a cada instante de tempo, porque a gente está desprezando o volume. É muito comum na física, e vocês devem ter visto isso em ensino médio, fazer essas aproximações. Por exemplo, quem não lembra de ter estudado, por exemplo, força elétrica, né? Lei de Coulomb, no ensino médio. Vocês devem ter visto que a lei de Coulomb é F igual a K, uma constante, que é a força entre duas cargas, vamos chamar de Q maiúsculo e Q minúsculo, separado pela distância x. Então a força é F igual a K vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo dividido por x ao quadrado. Muito bem, essa lei, isso aqui é chamada lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Essa lei é uma força, né, de atração ou repulsão, depende do sinal das cargas, né? Se elas são positivas, se ambas são positivas ou ambas são negativas, elas se repelem, mas se elas tiverem sentidos opostos, elas se atraem. Mas o módulo, seja de força repulsiva ou atrativa, é o mesmo, certo? Que é essa equação que eu estou escrevendo aqui. Bom, essa equação, que eu imagino que seja familiar de todos, ela já considera que a carga Q maiúsculo e Q minúsculo são duas cargas, são duas partículas pontuais no espaço. Certo? Então você tem aqui um Q maiúsculo, numa posição qualquer do espaço, e a uma distância x daquele ponto você tem um Q minúsculo. Então são duas partículas que têm, claro, pode ter outras propriedades, essas partículas pode ter massa, pode ter outras coisas, mas para a lei de Coulomb só vai importar a carga. Mas está implícito nessa equação aqui que essas duas cargas são partículas pontuais. Tanto é que a distância x, né, é a distância entre dois pontos, porque, veja, se uma dessas cargas ocupassem um volume no espaço, elas não precisavam ser simétricas, ainda podiam ser um objeto com formato complicado, certo? Não precisa ser um formato com geometria bem definida, uma esfera ou um cilindro, nem nada. A distância entre dois corpos com volume de qualquer geometria, certo? A distância entre esses dois corpos com volume, eu tenho infinitas possibilidades para definir uma distância. Por quê? Porque cada uma delas ocupa infinitos pontos no espaço, certo? E a distância de para cada par desses pontos infinito também é infinito. Só que a lei de Coulomb não deixa margem para erro. O x é bem definido. E é bem definido porque, na realidade, eu estou considerando que essas duas cargas ocupam pontos no espaço. Então, a distância entre dois pontos no espaço é única, que é o que eu estou chamando de x nessa lei de Coulomb, certo? Então, é muito comum, né, fazer essas aproximações. Pelo menos no início de um estudo de física básica, né? Lei de gravitação de Newton, mesma coisa. Na realidade, matematicamente, a lei de gravitação de Newton é escrita da mesma forma que a lei de Coulomb, né? Muito bem. Então, vou voltar aqui. Vou ler de novo a frase que eu escrevi no início da aula, né, que é o que a gente vai estudar. Variações temporais na posição de partículas se movendo em uma linha reta. Agora só falta eu explicar para vocês o que significa variações temporais. Então, variações temporais é a mesma coisa que taxa, também chamado de taxa, certo? Isso aqui é o que a gente vai definir ao longo dessa aula aqui, e ela diz o como ou quanto, né, a posição de uma partícula se movendo em uma linha reta se muda, altera com o tempo, né? Muda com o tempo. Como uma posição de uma partícula que se move em linha reta, como ele se move com o tempo, certo? Então a gente vai definir variações, inclusive vai dar nomes para essas variações aí, que quem já deve estar percebendo que eu estou me referindo aqui à velocidade e aceleração. A gente vai dar nome a essas variações, certo? Muito bem.
antes de definir essas variações, outras coisas que eu queria falar é o seguinte. Nas aulas passadas que a gente estudou grandezas físicas, a gente viu sobre grandezas físicas, sistemas de unidade, né, dimensões. Eu vou falar um pouco mais, de novo, né, sobre grandezas físicas, mas de uma maneira diferente, certo? Grandezas físicas, elas podem ser definidas através de nossas percepções, certo? A gente pode chamar isso são grandezas sensoriais. Eu não sei, eu estou inventando um nome aqui, né? Mas é só para dar uma ideia de que é possível definir várias grandezas, não só uma ou duas, mas várias, através das nossas percepções, certo? Então, por exemplo, temperatura. Então, frio e quente, você sabe se o clima está frio, se o clima está quente, se um objeto está frio, se um objeto está quente, você não precisa ser um físico para saber disso. Eu vou escrever aqui grandezas vou chamar de grandezas sensoriais, com esse sentido, certo? Mas isso aqui é uma nomenclatura minha, certo? Mas é nesse sentido de que são grandezas que podem ser definidas através de nossas percepções. Então, por exemplo, frio e quente, certo? O próprio tempo. Então, se você espera 10 minutos, certo? Por uma pessoa, espera uma hora, mas você sabe que você esperou mais tempo, uma hora. Então, a gente tem uma certa percepção do tempo. A força, certo? Então, quando você segura um objeto mais pesado ou quando você empurra um objeto, você sente a força. Então, também é uma grandeza sensorial nesse sentido, certo? Na frente, daqui a 2 capítulos, a gente vai estudar sobre força e eu vou explicar quais são as forças fundamentais da natureza, certo? Tipos de força, você pode classificar forças como força de contato, força de não contato. Então, força de contato quando você empurra um objeto, quando você segura um peso. Força de não contato, por exemplo, seria força-peso, seria força elétrica, certo? Mas as forças sensoriais, obviamente, são forças de contato, né? Mesmo o seu peso, você só sente o seu peso se você estiver em cima de alguma coisa. Ou o peso de um objeto, você só sente o peso daquele objeto quando você está segurando. Então tem que ter esse contato. Então as forças sensoriais, forças de contato. E daí a gente pode ter uma ideia de massa, né? Que também seria uma outra grandeza sensorial, massa, né? A gente sabe se um objeto está mais pesado, mais leve, e aí isso diz respeito, né, à massa dele. Bom, o que mais? Distância, certo? Você sabe se você está mais próximo de um objeto, ou mais distante de um objeto, ou então a distância entre eles, certo? A gente tem essas noções. E se objetos se movem, movimento. Aqui são exemplos, né, de grandezas sensoriais, talvez tenha mais. Bom, você não precisa ser um físico para ter isso aqui. Qualquer pessoa, né, à medida que vai crescendo, desde criança, vai tendo essas percepções, né, de tempo, de frio, quente, e força, de distância, de movimento. Não precisa estudar física para ter essas noções. Agora, essas noções, elas são, primeiro, imprecisas, certo? Vou chamar de definição, porque não é uma definição, são noções, né, informais e imprecisas. Bom, e aí na física o que acontece? A gente precisa exatamente o oposto, a gente precisa fazer definições formais e que sejam precisas. Por quê?
Porque uma determinada grandeza física, ela precisa ser válida aqui ou em qualquer outro lugar, certo? E a noção de frio e quente, se eu não definir o que é frio, o que é quente, ou pelo menos o que é temperatura, certo? Ou em escala para temperatura, a noção de frio e quente ela pode variar de um campo para outro. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, se faz 20 graus Celsius, a gente vai com certeza achar o clima, a gente vai achar frio. Né? Se a gente vai em Guaramiranga, ali na serra, é bem fácil você pegar essa temperatura de 20 graus, a gente acha um clima frio. Mas para uma pessoa que mora no Alasca, está quente, certo? Então essas noções são bastante imprecisas e informais. Então a gente, em física, obviamente, que precisa fazer definições mais formais e mais precisas, certo? Muito bem. Então, como é que a gente pode definir outras grandezas físicas? Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, certo? A gente vai fazer definições de taxas, né? Mudanças de variações temporais de algumas grandezas físicas. Mas antes de chegar nisso, vamos ver, eu vou mostrar para vocês que a gente pode definir outras grandezas físicas simplesmente através de outras. Então, se você tiver conhecimento de algumas grandezas físicas, você pode a partir delas definir outras, certo? Por exemplo, por multiplicação. Então a gente pode definir, botar assim, ó, vou escrever aqui definições, né, de grandezas físicas, né, a partir, né, de outras. Então vou supor que essas outras a gente conhece, certo? E aí eu vou definir outras a partir dessas que a gente conhece. Como é que a gente pode fazer isso? Através de multiplicação. Por exemplo, se a gente sabe a velocidade, que é uma coisa que eu vou definir aqui, mas suponha que a gente conhece a velocidade de um determinado objeto e sabe a massa desse objeto, a multiplicação da massa por um objeto é uma outra grandeza física que recebe um nome, certo? É chamado de momento linear. É a massa vezes a velocidade de um determinado objeto, partícula, o corpo, certo? Por exemplo, outro exemplo, se você aplica uma força em um determinado objeto e fazendo com que esse objeto se mova e ele percorre, vamos supor que ele ande em linha reta, ele percorre uma certa distância, certo? A multiplicação da força que eu apliquei vezes a distância percorrida desse objeto devido à força é chamado de trabalho. Então, trabalho é igual a distância, né, percorrida por um objeto vezes a força que foi aplicada, né, para fazer com que esse objeto se mova. Certo? Então, são exemplos. A gente pode também definir outras grandezas físicas através de divisão. Então, por exemplo, se a força de Coulomb que eu falei antes, se você calcular aquela força elétrica através da força de Coulomb e divide por uma das cargas, a menor força elétrica, e divide pela carga, você está definindo aqui o campo elétrico gerado pela outra carga, a carga campo elétrico, né? De Q maiúsculo. Então, se eu pegar aquela força e dividir por Qzinho, essa é a definição de campo elétrico gerado pela Q grande. Certo? Então, divisão.
Mesma coisa com potencial elétrico. A gente pode pegar a energia elétrica entre duas cargas e dividir por uma delas. Aí é o potencial elétrico gerado pela primeira. O que mais? A gente pode... E tem as variações temporais, que é o que a gente vai tratar nessa aula, certo? Variações temporais, né? Que são a mesma coisa que taxa. Que exemplo, certo? De grandezas físicas definidas através de variações temporais. A velocidade, que é o que a gente vai estudar aqui. A aceleração também vamos estudar aqui. Mas tem outras também. Por exemplo, a força. Força, por exemplo, a gente vai ver com calma aqui, certo? Mas eu vou adiantar. Velocidade é a variação temporal da posição de uma partícula. A aceleração é a variação temporal da velocidade. Ou seja, você está aplicando a variação na posição da partícula duas vezes, certo? E força. Força também é uma variação. Muita gente pode ter achado, não, força é uma grandeza física através da multiplicação da massa com aceleração. Mas isso aí é um caso particular. Na realidade, força é uma variação temporal, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, do momento linear, que é aquele... que é esse que a gente definiu aqui como sendo massa vezes velocidade. Então, força só se torna multiplicação da massa vezes aceleração quando a massa é constante. Certo? Então, isso aqui já é um resultado vindo daqui, ó. Mas se a massa não for, por exemplo, um caminhão carregado de areia, mas está vazando areia, ele vai perdendo massa. Um foguete subindo, né, saindo da atmosfera, ele vai perdendo combustível. Então, são sistemas, por exemplo, que tem a massa é variável, né? A gente vai ver isso com calma nos próximos capítulos. Né? Vai ter um ou dois capítulos para estudar força. Certo? Então, aqui... Vamos ler de novo essa frase, né? O que a gente vai estudar aqui são variações temporais na posição de partículas se movendo em uma linha reta. Então, o que causa esse movimento, eu por enquanto não estou preocupado com isso. Eu simplesmente estou observando alguma coisa se mover, um objeto se mover. Eu ainda não estou. Nos próximos capítulos a gente vai estar interessado nisso, mas por enquanto eu não estou interessado o porquê desse objeto, dessa partícula, está se movendo. Certo? Veja, o que a gente está estudando aqui é uma área da física chamada de mecânica. É o que a gente vai estudar nos próximos 6 capítulos, eu acho. Certo? Por isso que é o que está escrito, por exemplo, nos livros aí de volume 1 dessas coleções de física básica universitária. Volume 1 tem escrito aí, pode olhar na capa, mecânica, certo? É o estudo do movimento dos corpos e por que eles se movem, certo? Não só de partículas, mas de uma maneira geral de corpos, certo? Isso inclui objetos com volume. Você pode separar isso aqui de uma maneira bem simples. Você pode separar isso em duas partes. Onde a gente estuda o movimento sem se preocupar com a causa do movimento, é o chamado cinemática. Okay? Que é o que a gente vai estudar aqui, nessa aula. Então, a gente estuda o movimento, mas a gente não sabe por que ele se move. E depois, quando a gente for estudar força, nos próximos capítulos, certo? Aí sim a gente vai estudar o que causou o movimento desses objetos, certo? Aí essa parte da mecânica é chamada de dinâmica. Então, uma maneira simples, aqui dinâmica envolve força, cinemática não. Cinemática envolve posição, velocidade, aceleração,
mas eu não calculo as forças, não defino as forças. Na dinâmica eu defino as forças. E claro que, normalmente quando a gente estuda cinemática e depois dinâmica, no estudo da dinâmica é comum a gente usar o conhecimento da cinemática, já que é uma coisa que a gente não estudou, certo? Ainda estou na parte da introdução aqui, mostrando o que a gente está estudando, certo? O que a gente vai estudar. Que tem movimento, e esse movimento não muda de sentido. Então, mesmo sentido. Por exemplo, você tem velocidade, ele pode até variar a magnitude da velocidade, mas ele não vai variar o sentido, certo? Então, se é um carro, uma moto indo e seguindo por uma rua, ele está sempre seguindo na mesma direção. Ele pode acelerar, certo? Pode mudar a velocidade, pode frear, certo? Mas ele está indo na mesma direção. A gente pode também, claro que eventualmente um carro segue, para e dá ré, certo? Nesse caso, o que acontece? O conhecimento que a gente vai adquirir aqui, em cinemática, eu vou pegar esse movimento de um objeto que mudou a sua direção e vou quebrar isso em dois movimentos. Então eu posso estudar ainda esse carro que freou, parou e deu ré, mas como dois movimentos, separadamente. Então aplica as equações que a gente vai aprender nessa aula. Eu aplico essas equações, mas como se fossem dois movimentos distintos. Então o que a gente vai aprender aqui é para partículas que se movem no mesmo sentido. Caso ele mude de sentido, ele ainda está em linha reta. Então, para mudar de sentido, ele só se ele voltar por onde ele veio. Eu posso estudar, mas aí vou separar esses dois tipos de movimento, certo? Vai ter uma única partícula. Então, uma única partícula. Então, as equações que a gente vai estudar aqui são para uma única partícula. Se você tiver duas, três, você vai aplicar individualmente para cada uma dessas partículas, mas de uma maneira geral, mesmo que você considere duas partículas, por exemplo, dois carros andando com velocidades distintas, mas saem de posições iniciais distintas, qual chega primeiro num determinado ponto, certo? Você aplica as equações individualmente para um desses carros, para cada um desses objetos. Não é uma equação só que engloba esses dois corpos, certo? Mas, principalmente, a gente vai desconsiderar, pelo menos por enquanto, choque entre partículas. Lá na frente, quando a gente for estudar conservação de momento linear, aí sim, a gente vai considerar choques, mas por enquanto, certo? Não há, mesmo que eu considere dois objetos, eles não se tocam e eu vou ter que aplicar as equações individualmente, como se só houvesse um, independente do outro, certo? Que mais? Então essa mudança de posição, certo? Mudança de sentido, desculpe. Mudança de sentido, um carro que freia, para e dá uma ré, ele pode acontecer algumas vezes. Vamos supor um problema, um carro deu ré, depois foi para frente de novo, depois deu ré novamente. Para cada sentido, você vai ter que aplicar as equações individualmente, certo? Então aqui a gente não vai estudar partículas que mudem muitas vezes esse sentido, certo? Então, por exemplo, um pêndulo, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, ele muda isso de forma muitas vezes, certo? Em uma janela de tempo e de forma periódica. Então, pêndulos
né? Ou partículas que mudam o seu sentido não de forma periódica, mas de forma aleatória, certo? Uma partícula vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele não segue uma certa periodicidade, pode talvez ser um movimento aleatório, nós também não vamos, né, ser chamado de movimento browniano. Então, partículas de movimento brownianos, eles têm dinâmica própria, certo? Que seria muito complicado eu resolver usando as equações de cinemática que eu vou estudar aqui, certo? No caso browniano, principalmente, que é aleatório, tá? Ele tem uma dinâmica própria. No caso do pêndulo, quando for em movimento circular, quando a gente for estudar movimento circular, a gente vai ver se a gente fizer uma transformação de sistema de cartesiano, eu consigo estudar esse tipo de movimento, certo? Se eu for para uma coordenada polar, por exemplo. E aí a posição da partícula não vai ser o x, mas vai ser o ângulo, né, desse pêndulo, certo? Mas por hora, vamos desprezar então partículas que mudem muitas vezes de sentido, certo? E vamos estar restrita a uma única partícula. Mesmo que tenha outra, elas não se interagem entre si, não há choque, não há força entre elas, certo? E aí cada movimento é independente um do outro.